E o Jornal da Câmara, primeira edição, recebe hoje a vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB. Ela é a relatora da CPI da exploração sexual infantil e está muito preocupada com a incidência deste crime em grandes eventos. Vereadora, a CPI está realizando neste momento uma reunião. A senhora deu uma escapada da reunião da CPI para contar para a gente o que a CPI já apurou até o momento. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Até o momento, a CPI já apurou muitas coisas e que nos leva a crer que realmente a cidade tem uma lacuna na preparação para grandes eventos, para mega eventos, e o que nos deixa cada vez mais preocupada. A gente já teve muitas oitivas nas sessões da CPI, já ouvimos a Fundação Abrinq, já ouvimos o Instituto Nossa São Paulo. Que lacunas são essas que a senhora falou? No sentido de preparação da cidade, porque quando a gente faz um mega evento, já está previsto no mega evento que haja exploração sexual. Porque por mais que a gente imagine que não, exploração sexual dá lucro. E como isso já está previsto no evento, vereadora? Não é previsto, é como a gente imagina assim, que eles estão formulando o evento e que eles ponham na pauta do evento. Seria uma ausência do poder público na realidade? Não é que chegue uma... Assim como existe, Carol, sites de exploração sexual que já vendem pacotes no exterior para turismo sexual no Brasil, já se tem um nicho de mercado visando a exploração sexual. E quando você presume que vai haver um grande evento em determinado país, você já pensa, poxa, é uma oportunidade para eu ganhar muito recurso, muito dinheiro com exploração sexual naquele evento. Vereadora, essa denúncia que a senhora está fazendo é uma denúncia séria. A CPI já conseguiu chegar a esse nicho dessas pessoas que já começam a vender esses pacotes, que fazem essa exploração sexual infantil? A gente está hoje na oitiva ouvindo a polícia, né? A polícia civil e a polícia militar, com essa intenção de fazer uma rede, né? E a gente também vai ouvir a Secopa, vai ouvir a SP Tours, vai ouvir a empresa especializada na rede hoteleira, em cooperativa de táxis, porque o nosso foco, Carol, é a prevenção, né? E a gente quer que toda essa rede esteja unida no sentido de sensibilizar motorista de táxis, recepção de hotéis, para que estejam todo mundo familiarizado com o tema, sensibilizado com o tema, quizás criar uma cartilha para que essas pessoas bem treinadas estejam sensibilizadas e percebam na movimentação que esteja acontecendo alguma coisa de suspeita e chamem a polícia e tomem providências. Vereadora, qual é o papel do poder público nesta situação? Como que o poder público pode ser um agente para controlar essa realidade, na verdade, para agir, tentar barrar essa realidade? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que fortalecer, Carol, assim, que é um órgão contínuo, é o Conselho Tutelar, né? Hoje a gente tem um vácuo na atividade do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é despreparado, ele funciona hoje na subprefeitura. Para vocês terem uma noção, existe 44 conselheiros tutelares na cidade de São Paulo. Um conselheiro tutelar para 55 mil habitantes. E esse Conselho Tutelar não é preparado para assumir essa função. E o que eu julgo, particularmente, essa é a minha opinião, quero deixar claro isso, eu julgo uma incoerência. Porque para você ser diretor de um CI, né, de um centro educacional de ensino, que é uma creche, no sentido corriqueiro da palavra, você tem que exigir do diretor curso de pedagogia. Então, assim, eu não acho que seja coerente você exigir que o diretor de uma creche seja pedagogo e quem vai ouvir a queixa e a demanda do diretor dessa creche, que é o conselheiro tutelar, não tenha uma preparação, não tem um pré-requisito para preencher esse cargo. E tramita nessa casa, desde 2006, um projeto do vereador Carlos Bezerra Júnior, que sugere a formação do conselheiro tutelar, uma preparação para você. E quais são os critérios para uma pessoa entrar para o conselho tutelar hoje em dia? Quais são os pré-requisitos? Hoje em dia é reconhecida, uma idoneidade reconhecida, um bom caráter. Não tem nenhum requisito?
uma pessoa de bem, uma pessoa qualquer um pode se candidatar. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem aí uma incoerência, né? Porque se você vai atender uma pessoa que tem uma qualificação técnica maior que você, eu acho que você tem que ser exigido também no sentido de ter também uma qualificação, porque senão você fica desnivelado, né? Como que você vai poder... É a mesma coisa que você vai falar com um advogado ou com um doutor e você não tem ali uma formação mínima, né, para atender. Sequer eles são exigidos no ponto de vista de conhecer o ECA. Né? Então, assim, é muito incoerente. Você vai atender... Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, exatamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, fica aí uma coisa muito incoerente, fica muito solto essa questão do conselheiro tutelar. A gente tem que dar uma atenção para isso, porque o conselheiro tutelar é quem atende, quem dá todo o respaldo para quem cuida da criança e do adolescente, e a gente realmente está falhando nessa demanda e nessa exigência e na condição que a gente dá ao conselheiro para trabalhar. Vereadora, vamos voltar a falar agora da CPI, da exploração sexual infantil. Quais são as conclusões que a CPI já chegou, além dessa, da cidade não estar preparada para grandes eventos? Que existe muita falha no sistema de ouvidoria, né? Por exemplo, o Disque 100 é o único sistema que a gente tem hoje de ouvir a queixa, né? Então, se você tem um caso, por exemplo, você denuncia no Disque 100. Mas o encaminhamento do Disque 100 para os órgãos competentes, este encaminhamento é feito, mas a sensação que a gente tem na CPI, Carol, é que as coisas, se não for um órgão muito específico como órgão de qualidade, o PAVA, no Pérola Byton, lugares muito específicos e que tem realmente um atendimento de qualidade, existem muitos órgãos conveniados com, principalmente, entidades conveniadas com a prefeitura que têm deixado a desejar. Então, eu acho assim, a gente como poder público tem que enrijecer os critérios nos convênios com a prefeitura de entidades que dizem realizar esse trabalho. O relatório da CPI, então, ele vai se encaminhar para ser um grande diagnóstico do que leva à exploração sexual infantil aqui na cidade e também dos problemas, por que a gente não fica sabendo dessa exploração, da estrutura mesmo. Com certeza eu acredito nisso e a gente quer também realizar isso, fazer as denúncias. E para você ter uma ideia, Carol, a gente teve a pachorra de ouvir, desculpa o termo pachorra, mas uma entidade que cuida desse tema e dizer assim que eles fazem diligências durante o dia e que durante o dia eles não tiveram nenhuma ocorrência, né, no que dizia respeito em terminais de carga, que é onde mais acontece esse tipo de coisa, na Fernão Dias, e que não viu nenhum tipo de ocorrência em relação a isso, que é onde tinha denúncia da comunidade, da população. E ela sugeriu a nós que, como eles faziam essas diligências até às 10 horas da noite, que poderiam estar acontecendo essas coisas depois das 10 horas da noite. Mas eles não fizeram diligência. Aí eu peguei e falei assim, então tá fácil resolver o problema de exploração sexual em São Paulo. É só pedir, fazer uma campanha para que as nossas crianças não saiam de casa depois das 10 horas da noite, que eu acho que é o lobo mau da exploração sexual, deve sair só depois das 10 horas da noite. Então tem coisa que assim, é quase uma piada de mau gosto, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado, zelar muito, para que realmente as pessoas que a gente faz parceria, no sentido de poder público e entidades privadas, organizações não governamentais, que realmente esteja sendo realizada uma ação efetiva, de qualidade e não só retórico. Uma ação, como são chamados de atores sociais, né? Que não seja uma encenação mesmo, né? Porque é o que parece ser. Vereadora, a senhora usou o termo pachorra, mas é uma coisa assim tão óbvia que eles falaram, depois das 10 da noite deve acontecer, as crianças não devem sair de casa. Isso vai contribuir com a CPI?
Isso contribui, esse fato, essa entidade, essas declarações desse tipo acabam contribuindo? Contribui para você checar que existe um convênio mal feito. Que falta estrutura. Que falta estrutura, que você tem que analisar o que está sendo feito em parceria com o poder público, que você tem que ser mais rigoroso e que existe aí uma suspeita até de fraude, né? Que assim, você acha que está sendo realizado um serviço e não está. Então, você checa essas coisas de fato. Então, isso é uma avaliação de um serviço prestado para a cidade e que não está sendo efetivo, não está correspondendo àquilo que a gente espera. Vereadora, o Jornal da Câmara agradece a sua presença aqui nesta quinta-feira. Está aberto quando a senhora tiver novidades da CPI, porque é um assunto de máxima importância aqui na cidade. Então, sempre que a CPI tiver novidades sobre esse assunto, a senhora está convidada a vir falar com a gente. Obrigada, Carol. Obrigada a você, vereadora.